Olá, estamos aqui para mais uma aula no nosso canal e essa aula hoje é a de número 15. Se você ainda não subscreveu o canal, já clica para subscrever e assim você vai poder ser notificado sempre que tiver conteúdos novos, vídeos, aulas novas. E também se você quiser assistir outras aulas que você ainda não assistiu ou rever conteúdos que você já viu ou compartilhar também com outros colegas advogados, advogadas, todas essas aulas ficam salvas na playlist Advocacia Estratégica. Então é só clicar lá que você vai ter acesso a todas elas. E você pode compartilhar também com esses outros advogados para que eles possam aprender também mais, né, a como transformar a sua advocacia, como ter uma visão empresarial e estruturada para uma advocacia de resultados, uma advocacia profissional, seja para quem está começando agora, seja para quem tem aí um pouco mais de experiência na advocacia. Bom, hoje a gente vai falar sobre soluções criativas para o seu dia a dia. Como que a gente pode utilizar ferramentas, aplicativos, a parte da tecnologia mesmo para nos auxiliar no nosso dia a dia de trabalho. Como que a gente pode transformar essas soluções para que a gente consiga ter mais eficiência, mais produtividade no nosso dia a dia. Um ponto muito importante aqui, que é interessante eu dizer já no início dessa aula, é que uma pessoa que trabalha 10, 12, 14 horas por dia, não necessariamente ela vai ser mais eficiente ou mais produtiva do que uma pessoa que trabalha 5, 6, 7 horas por dia. A diferença está realmente em cada uma dessas pessoas, saber gerir o seu tempo, saber trabalhar com foco naquelas atividades em que está fazendo e principalmente saber utilizar essas soluções, pensar fora da caixa de forma criativa para otimizar as suas tarefas. Ser produtivo é realmente você conseguir produzir ou cumprir, fazer todas as tarefas que você tem para fazer em um menor tempo possível e com qualidade, sem diminuir a qualidade, né? Não adianta a gente fazer com pressa as coisas, não adianta a gente falar que fez X tarefas em uma hora, se essas tarefas elas saem de qualquer jeito, de qualquer forma, e isso não é nada interessante, né? Quando a gente fala em eficiência e produtividade, é realmente fazer em um menor tempo possível as tarefas que tínhamos para fazer, para desempenhar, porém com a mesma qualidade ou até mesmo com uma qualidade superior. Isso é ser eficiente, isso é ser produtivo. E essas soluções criativas, elas vêm justamente para nos auxiliar no nosso dia a dia. Como advogados, a nossa rotina, ela pode ser muito intensa, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm o escritório, têm a vida profissional ou ainda continuam a estudar, a se especializar, tem a família, tem os filhos, tem a casa, ainda tem a parte da saúde, das atividades, de ir para uma academia, enfim. Quando a gente vai ver, nós temos inúmeras tarefas para cumprir, para desempenhar dentro das nossas 24 horas, né? E muitas vezes pode parecer desesperador. Nossa, como que eu vou dar conta de fazer tudo isso? E realmente a gente precisa além de ter uma boa gestão do nosso tempo, além de saber organizar a nossa agenda do nosso dia a dia, da nossa semana, é importante também a gente ter essa visão criativa no nosso dia a dia para utilizar aquilo que já está disponível, aquilo que a gente já tem disponível no nosso celular, no nosso computador, mas utilizar de formas diversas para otimizar o nosso trabalho, para nos trazer mais eficiência, mais produtividade. Entrando aqui na nossa aula propriamente dita, é importante a gente, eu frisar aqui, né, a gente entender que a criatividade, ela é treinável. Assim como o músculo, ele cresce, ele se desenvolve com a musculação, né? Quanto mais você pega peso, você faz atividade física, você faz musculação, mais o seu músculo vai se desenvolver, vai se fortalecer. Assim também é a criatividade, é o nosso cérebro, é o pensamento, né? A gente precisa treinar para poder desenvolver, para conseguir enxergar além daquilo que é o básico, tá? E a gente consegue treinar essa criatividade
Como? De várias formas, por meio de leitura de livros, por meio de acompanhando conteúdos de outros profissionais renomados em determinadas áreas, não só do direito em si, mas aqui numa visão, numa perspectiva mais ampla, né? Então, se eu quero ter conhecimento ou começar a ter mais uma visão maior a respeito de finanças, vou acompanhar conteúdos de pessoas que me falam sobre finanças. Se eu quero ter uma saúde física ou uma saúde emocional mais forte, vou acompanhar pessoas, conteúdos, consumir conteúdos que me façam ter mais conhecimento, assim como conteúdos na área do marketing, conteúdos na área da tecnologia, ou seja, vem aqui a grande pergunta, né? Quem você acompanha? Quais conteúdos você consome? Você abre o Instagram só para ficar vendo a vida das outras pessoas, só para ficar vendo fofoca, ou você realmente consome conteúdos que agregam valor para o seu dia a dia? Seja na sua vida pessoal, emocional, financeira, seja qual for, né? Quando a gente começa a consumir conteúdos relevantes, sejam nas redes sociais de outras pessoas, seja na internet de uma forma geral, seja em livros, tudo isso vai nos trazendo uma visão mais ampla, uma visão fora da caixa. E isso já faz com que a gente esteja ali um passo à frente das outras pessoas que sentam para assistir novela ou para ficar vendo fofoca o dia inteiro. Né? Então, a criatividade ela é treinável e a gente precisa forçar esse olhar criativo. Como? Lendo, estudando, consumindo conteúdos relevantes e importantes, seja na nossa área de atuação, de profissão na advocacia, que vai trazer, óbvio, né, conhecimento operacional, conhecimento técnico, mas pensar justamente de forma criativa, fora da caixa, acompanhando outras pessoas, trazendo outros conteúdos que agregam valor no seu dia a dia e que são importantes, relevantes para você, para sua vida como um todo. Enfim, cada um que se analise e sabe aonde que precisa melhorar. Bom, vamos começar então a falar dessas soluções criativas, aquilo que a gente já tem em mãos e que a gente pode utilizar aí para melhorar, para trazer mais eficiência, usar realmente, pensar fora da caixa, né? O primeiro deles é o Trello. Todo mundo sabe que eu amo o Trello, né? Eu sempre falo muito bem dessa ferramenta. Todas as ferramentas que eu vou falar aqui, elas são soluções, elas são ferramentas gratuitas, né? O Trello, ele tem a versão paga, mas a versão gratuita, ela já é, assim, excelente e pode ser usada para várias funcionalidades no seu dia a dia. O Trello, você pode utilizar, eu particularmente utilizo na minha advocacia, para alguns pontos, mas, óbvio, né? Aqui é o que entra a questão da criatividade para você ver aquilo que se adequa ao seu dia a dia, a sua advocacia, aquilo que você pode utilizar. Ele é uma ferramenta de organização, né? De organização e de gestão. E aqui você pode utilizar o Trello para fazer o seu calendário editorial, ou seja, colocar os conteúdos que serão produzidos nas suas redes sociais ou no seu marketing jurídico, banco de ideias para você realmente despertar esse lado criativo na hora de produzir conteúdos, nos formatos, nas informações que você vai prestar. Enfim, você pode utilizar o Trello para organizar isso. O que você vai trazer de conteúdo na segunda-feira, na terça, na quarta, enfim, os dias da semana. São conteúdos de engajamento, de educação, de relacionamento, enfim. Você pode organizar banco de ideias, você pode organizar ali o seu manual de marca, você pode organizar ali no Trello. Tudo você pode trazer para ter essa visão, principalmente se você vai delegar isso para alguém que vai fazer o seu designer ou que vai fazer edição de vídeos. Você pode ter esse acompanhamento aqui no Trello, essa gestão e compartilhar com a sua equipe, compartilhar com a pessoa responsável para estar ali tudo alinhado e você ter esse controle, essa organização. O Trello, além disso, ele também
é muito bom e eu particularmente utilizo para fazer todo o acompanhamento do cliente, que é a jornada do cliente dentro do meu escritório. Então, a partir do momento que o cliente assina o contrato de honorários, ele se torna efetivamente o meu cliente. E ali, a partir desse momento, eu vou abrir uma pasta, né? Abrir um card para ele, um cartão dentro do Trello com o nome, vou colocar todos os dados pessoais desse cliente e todas as comunicações, todos os andamentos que tiver, enfim, tudo que eu fizer nesse caso desse cliente, eu vou poder ir colocando lá no Trello, acrescentando e assim ter toda a jornada do meu cliente. Então, vamos supor que o cliente assinou o contrato hoje, então eu vou colocar lá no Trello, dia X assinou o contrato, dia 10, por exemplo, solicitei os documentos XYZ. Dia tal, cliente entregou os documentos. Enviei o e-mail tal dia para solicitar tal coisa ou para informar tal coisa. E assim por diante, né? Então, você pode ir colocando sempre todas as informações relativas ao caso do cliente. Quando protocolou o processo, quando tem audiência, se tem prazo fatal. E, inclusive, no Trello, você pode colocar alertas. Você pode colocar alertas. Você escolhe a data, você escolhe o horário e o Trello ele vai te avisar. E ali você escolhe se você quer ser avisado, se você quer ser notificado 15 minutos de antecedência, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. E o Trello ele vai te notificar sobre aquele prazo, né? Então, tem como você também fazer essa parte de alertas quando você precisa solicitar algo ao cliente, ou quando você tem que comunicar algo ao cliente, ou se tem uma audiência, ou se tem um prazo para manifestar no processo, né? Além dessa parte do acompanhamento do cliente, para você ter ali em mãos tudo que é como se fosse um diário mesmo do seu cliente, tudo que você solicita, tudo que você faz, tudo que o cliente te envia ou te responde, você vai colocando ali para ter um diário mesmo de tudo que está acontecendo com o seu cliente dentro do seu escritório, dentro daquele processo ou daquele procedimento, desde o momento em que ele assinou o contrato até a finalização do processo ou da assessoria, do procedimento, né? Então, você tem ali uma visão de tudo que aconteceu. Isso é uma segurança para você, isso é uma segurança para o cliente, principalmente se você também vai dar feedbacks, vai fazer relatórios mensais ou trimestrais, você vai ter ali muito mais praticidade na hora de enviar esses relatórios ao cliente, porque já vai estar tudo ali, né? É só copiar, colar e enviar o relatório para cada um dos clientes. Além disso, você também pode fazer a gestão, né, das tarefas, a gestão das tarefas para a equipe. Então, se você já tem um estagiário, ou um associado, ou um sócio, ou enfim, pessoas que te auxiliam para você delegar as tarefas, você também pode colocar tudo isso no Trello e colocar esses alertas para lembrar, olha, você precisa me entregar, vamos supor que seja um estagiário, ó, você precisa me entregar esse contrato, essa procuração, feitos até tal dia, tal horário, você coloca esse alerta. E aí você vai tendo toda uma visão do acompanhamento daquelas tarefas que você está delegando, para quem você delegou, o que você delegou e qual o prazo que essa pessoa tem para fazer, para te enviar, e vai colocar ali, né, quando concluiu a tarefa, vai clicar no alerta como concluído, e isso já pode ser direcionado para uma outra coluna, né? Um outro quadro para você fazer a correção ou para fazer a gestão disso. Então, o Trello, ele tem inúmeras funcionalidades, desde organização de conteúdos, banco de ideias para você aplicar no seu marketing jurídico, nas suas redes sociais, blog, vídeos no YouTube, o que seja, né? E relativo ao seu marketing jurídico e de conteúdo. Ele também pode ser utilizado para você organizar todos os dados e a jornada do cliente dentro do seu escritório. Ele também pode ser utilizado para gerenciamento de equipes, gestão ali das tarefas que você está delegando para sua equipe.
E também você pode colocar, como eu já disse, esses alertas para te lembrar a respeito dos prazos, a respeito de audiências, enfim, coisas importantes que você não pode perder. E o Trello, ele vai te notificar. Qual que é a vantagem? O Trello você pode ter no computador, você pode ter no celular, você pode ter no seu iPad, no seu tablet, e ele vai fazer essa notificação para você. E tendo ali o aplicativo no seu celular, você tem na palma da sua mão tudo o que você precisa saber e fácil de acessar, tá? Um dos pontos aqui que poucas pessoas utilizam é essa questão dos alertas. E para nós, advogados, a gente pode utilizar, como eu já mencionei, principalmente quando temos coisas importantes, relevantes dentro de um processo, que a gente precisa cumprir ali um prazo, ou lembrar de comunicar o cliente a respeito de alguma data, de alguma coisa a que deve ser feita, a gente pode criar esses alertas que são muito efetivos, que são muito bons. Então, o Trello tem uma infinidade de possibilidades ali para você utilizar e vale muito a pena. E como eu disse, ele é gratuito. Outra ferramenta, né? Outra solução, a solução que nós temos é em relação ao e-mail. Aí você vai falar, Maeli, mas o e-mail eu já sei, já utilizo. Isso, o que tem de criativo nisso no e-mail? Bom, o que tem de criativo no e-mail é em relação ao e-mail programado, né? Ou agendar. Você, quando vai mandar um e-mail, você tem a opção de escolher a data e o horário que esse e-mail será enviado ao cliente. Então, você pode enviar imediatamente ou você pode agendar um dia. E essa funcionalidade do agendamento do e-mail, ela é muito interessante, pode ser utilizada quando o cliente vai pagar os seus honorários de forma mensal, por parcelas ou por boletos, né? Se ele tem que, no contrato lá, tá previsto para ele fazer o pagamento por depósito bancário todo dia 10 de cada mês, ou se ele tem um boleto para pagar no dia 10 de cada mês, você pode já preparar cada um desses e-mails. Vamos supor que o cliente vai pagar, sei lá, em 5 vezes de R$ 1.000. E ele vai pagar todo dia 10. O que você pode fazer? Você pode agendar esses 5 e-mails. Então, vamos supor que seja dia 10 de outubro, 10 de novembro, 10 de dezembro e assim por diante. Você vai fazer cada um desses e-mails, lembrando o cliente, senhor fulano de tal, ou cliente fulano de tal, bom dia, boa tarde, enfim, o básico ali, né? Venho por mim e deixe lembrar a respeito do pagamento da parcela número tal, que irá se vencer na data do dia 10 do mês tal. Enfim, coloca uma mensagem ali para lembrá-lo, e aí você manda 1 ou 2 dias antes, para lembrá-lo que no dia 10 ele vai ter que fazer a transferência, o pagamento, o Pix da parcela dos seus honorários. Ou, para lembrar, olha, o dia 10 vence o boleto relativo à parcela de número 2, de número 3. Então, você já pode fazer e deixar agendado esses 5 e-mails de lembretes para o cliente receber cada um deles alguns dias antes do vencimento da parcela, para o cliente se lembrar de fazer o depósito, do cliente se lembrar de fazer o pagamento do boleto, tá? Então, essa é uma das funcionalidades do agendamento do e-mail. Lembrar o cliente a respeito dos pagamentos. Outra coisa muitas vezes a gente prefere trabalhar até mais tarde, ou alguns dias pontuais trabalha até mais tarde, trabalha aos finais de semana, e aí você não quer enviar o e-mail para o cliente depois da meia-noite, 1, 2 da manhã, ou ao sábado, ou ao domingo. O que você pode fazer? Deixar ele agendado para ser enviado já na segunda-feira, 8, 9 horas da manhã. Então, o e-mail, ele não serve apenas para você receber e mandar mensagens. Ele serve também para você agendar essas mensagens que seriam como mensagens automáticas, né? E, ao meu ver, é muito interessante e é muito diferente mesmo e importante a gente utilizar, principalmente quando a gente vai
lembrar o cliente, né, dos pagamentos. E aí fica aqui essa dica, essa solução criativa que pode te auxiliar, que ao invés de todos os meses você mandar um e-mail para o cliente, uma mensagem para o cliente, você vai fazer isso uma única vez e já vai deixar agendado os 5 e-mails, né? Ou ali a quantidade de e-mails necessárias, de acordo com o caso em específico. Outra solução criativa é a respeito das respostas rápidas. E essas respostas rápidas nós temos no WhatsApp e nós também temos no Instagram, quando a gente vai responder por direct. Então, você já pode deixar essas respostas rápidas todas prontas. Então, se está sempre clientes perguntando a respeito de algo que você praticamente dá sempre a mesma resposta para todos, ou clientes que vêm para te procurar e você vai direcionar para uma consulta, ou vai direcionar para ele entrar em contato com você por e-mail, ou enfim, mensagens que você sempre digita, que você sempre escreve, que você sempre passa de forma padronizada. Você já pode deixar essas respostas rápidas salvas no seu WhatsApp ou no seu Instagram, porque ao invés de sempre você ficar digitando a mesma coisa, você simplesmente vai clicar ali e a mensagem ela já está digitada e você só vai mandar, né? Então, quando a gente vê e vai falar, nossa, mas isso é pouco que vai me adiantar ou que vai me auxiliar, mas não, isso quando a gente soma durante a semana, durante o mês, durante o ano, ao invés de você estar ali perdendo tempo para sempre escrever aquele mesmo tipo de mensagem para todos os clientes e você já faz de forma automática, isso já te libera, né, de praticar outras coisas, porque você não vai precisar ficar pensando ali para escrever, ainda que seja algo automático, já está salvo. Então, isso auxilia e isso quer ser realmente mais produtivo. Você já vai deixar pronto, vai enviar o mesmo formato para todo mundo, a depender, só vai adequar alguma outra informação, mas isso já vai te auxiliar e te agilizar em relação a essas mensagens que são padronizadas, né? Por exemplo, mensagens de cobrança, mensagens para entrega de documentos, mensagens para informar que você enviou o contrato ou a proposta por e-mail. Essas mensagens que são padronizadas e que a gente pode utilizar em vários casos, ou para confirmação de consulta, enfim. Aí você precisa analisar aquelas mensagens que você sempre escreve, né? Que são utilizadas sempre no seu dia a dia para você deixar essas respostas já salvas no seu WhatsApp e no seu Instagram. Aqui em relação às respostas rápidas, eu também posso falar, já voltando, fazendo uma ligação aqui com o Trello, que aí não seriam respostas rápidas. A gente pode colocar como respostas prontas, vamos colocar. Então, como eu falei, mensagens de cobrança, mensagens para falar que enviou a proposta, mensagem para falar que enviou o contrato para assinatura, tá? Você pode deixar no Trello, na parte de organização, de gestão, você já pode deixar mensagens prontas, onde você só vai copiar e colar para mandar o e-mail para esse cliente. Até mesmo essas mensagens, esses e-mails que eu falei aqui no item 2 de lembrete, né, para o cliente que vai pagar por meio de transferência, Pix ou por boleto, você já pode deixar essas mensagens padronizadas, todas salvas aqui no Trello. Eu coloquei mensagens prontas, mas eu acho que ficaria melhor padronizadas, né? Não vai caber aqui, deixa eu colocar do outro lado. Mensagens padronizadas, porque são mensagens que a gente manda para qualquer cliente, seja em qual área for, seja qual procedimento que a gente está fazendo para ele, né? Qual o processo que nós estamos fazendo. Então, no Trello, você pode abrir uma coluna para deixar essas mensagens prontas. Então, mensagem de cobrança, mensagem de cliente que está em atraso, mensagem relativo ao envio da proposta de honorários por e-mail. E aí você deixa todas essas respostas já ali digitadas, bonitinhas, para você só copiar, colar e enviar o e-mail. Você não precisa ficar digitando, pensando.
e escrevendo tudo novamente cada uma das vezes que você for mandar um contrato para um cliente, ou uma procuração, ou uma proposta, ou uma cobrança. Isso já fica tudo salvo, tá? Então, essas respostas rápidas ou padronizadas, você pode deixar tudo já no WhatsApp e no Instagram, para você responder as pessoas nesses aplicativos, e também você pode deixar essas respostas prontas, padronizadas, numa área do Trello, principalmente essas respostas que serão enviadas por e-mail, e isso já auxilia muito, isso já otimiza demais o nosso tempo. E por fim, a última solução criativa seriam os vídeos. Como assim vídeos? Muitas vezes a gente precisa explicar para o cliente um determinado procedimento, ou como que funciona o passo a passo de uma determinada assessoria, ou de um determinado processo, ou como que o cliente faz para assinar o contrato com assinatura digital no site do Gov ou no site da Ordem. São vídeos que a gente pode já gravar, já deixar previamente gravado e ter esses vídeos já salvos, e sempre que for necessário a gente já tem ali para enviar para o cliente, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Então, se tem um procedimento padrão que você precisa explicar o passo a passo para trazer todas essas informações para o cliente, você já pode deixar esses vídeos salvos e assim já otimiza o seu tempo, ao invés de você ter que ficar explicando para os clientes ou ter que ficar fazendo reuniões apenas para explicar esses pontos. Você já deixa salvo o vídeo e encaminha, ensinando o cliente a fazer assinatura digital, explicando para o cliente sobre um determinado passo a passo ou procedimento, ou até mesmo fazendo um alinhamento das expectativas quando o cliente contrata o seu serviço para um determinado tipo, para um determinado processo, para uma determinada assessoria. Bom, são essas as principais soluções criativas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não usa. A gente acaba utilizando o e-mail apenas para mandar e receber e-mails. É muito difícil a gente utilizar, ou pensar, na verdade, né, em utilizar o agendamento dos e-mails, mas é uma solução criativa que nos auxilia a ser mais eficiente, a ter mais produtividade. Assim como o Trello, que é um aplicativo de organização, de gestão, e que a gente pode usar para várias funcionalidades, criando quadros diferentes para a gente poder ter mais organização e nos auxiliar ali no nosso administrativo do escritório, na nossa produção de conteúdo, as respostas rápidas, as respostas padronizadas. Tudo isso aumenta a efetividade, a eficiência, na verdade, né? A eficiência e a produtividade no seu dia a dia. E tudo isso, quando a gente vai somar no fim do dia, te economiza aí uns bons minutos, além de economizar também aqui, né? O cérebro, que você já tem tudo ali automatizado e você consegue se dedicar mais àquelas atividades que realmente precisam de você estar focado 100%, de você estar ali presente para desempenhar de uma forma ali mais completa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que realmente sejam bem utilizadas essas ferramentas e que, enfim, vocês consigam aplicar isso e trazer mais eficiência no dia a dia de vocês. Eu deixo aqui ainda o meu site, o meu Instagram, para vocês me acompanharem por lá. E lá no site você também pode encontrar os cursos, caso você queira aprender de uma forma muito mais aprofundada, de uma forma muito mais completa, sobre todos esses temas que eu tenho trazido por aqui e um acompanhamento mais personalizado também. Bom, nos vemos na próxima aula. E também, se você já gostou, curte aqui o vídeo, deixa o seu comentário, a sua sugestão, compartilha com outros colegas, que isso é muito importante aqui para a manutenção do meu canal. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!